Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana foi um movimento popular ocorrido na Bahia em 1798. Tinha como objetivos libertar o Brasil do governo de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. É também conhecida como Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, por ter como principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A conjuração foi composta, em sua maioria, por escravos, negros livres, brancos pobres e mestiços que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, soldados, entre outras. Influenciada pelo movimento revolucionário do Haiti e pela Revolução Francesa, a Conjuração Baiana foi fortemente reprimida. Seus membros foram presos e, em 1799, os líderes do movimento foram condenados à morte ou ao degredo. Além da liderança exercida pelos alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira, o movimento também era liderado pelo soldado Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Uma das causas que levou à revolta foi o fato da população da cidade de Salvador estar em situação de penúria, depois que a capital do Brasil, Colônia, foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Afirmou-se a necessidade de fundar no Brasil uma república democrática, uma sociedade justa, onde não houvesse diferenças sociais e onde todos fossem iguais. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu coberta de papéis manuscritos pregados aos muros. Os panfletos chamavam a população à luta e proclamavam ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e república. Em um dos principais dizeres eram: amai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. A distribuição dos panfletos com palavra de ordem levou as autoridades a agir prontamente e reprimir a manifestação. Alguns membros foram presos e forçados a deletar o restante do movimento. O governador da Bahia, daquela época, Dom Fernando José de Portugal e Castro, soube, através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira, que os conspiradores iriam se unir no Campo de Dique no dia 25 de agosto. A ação do governo foi rápida. O coronel Teotônio de Souza foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Com a aproximação das tropas do governo, alguns conseguiram fugir. Reprimida a rebelião, as prisões sucederam-se e o movimento foi desarticulado. Foram presos 49 pessoas, entre eles 3 mulheres, 9 eram escravos, a grande maioria eram alfaiates, barbeiros, soldados, portadores e pequenos comerciantes. Os principais envolvidos foram levados a julgamento e condenados à morte. No dia 8 de novembro de 1799, 1 ano e 2 meses depois, foram conduzidos à morte por enforcamento e depois esquartejados. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Os corpos esquartejados foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador para servir de exemplo a possíveis subversivos. Apesar de seu terrível desfecho, a Conjuração Baiana influenciou outros movimentos por todo o país. Dentre eles, a Declaração da Independência em 1822
e a abolição da escravatura em 1888.